Só Deus é o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós vimos a história há pouco, falando como as coisas nessa vida são efêmeras, como tudo passará. Nossos dias bons, nossos dias maus também, tudo isso passará. No Salmo 102, versos 25 a 27, não é o texto propriamente da pregação, mas eu queria usá-lo, talvez para nos ajudar a conectar a história que nós lemos com o que nós vamos ouvir de agora em diante. Mas o Salmo 102, 25 a 27, vai dizer: em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, ou seja, eles passarão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. O Senhor jamais passará. Dito isso, a nossa confiança não pode estar depositada naquilo que passará. A nossa alegria e o nosso contentamento não pode estar dirigido às coisas efêmeras dessa vida, ou também passarão. Mas se nós pusermos a nossa confiança naquilo que é eterno, se nós pusermos a nossa confiança no Senhor, sobre toda a terra e céu, como cantamos agora, o nosso socorro bem presente, o nosso socorro sempre pronto, que não cochila nem dorme, a nossa confiança e o nosso contentamento não passarão. Eu quero sim agora convidá-los a abrir suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. No capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses, quero que possamos fazer a leitura a partir do verso 15, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do verso 15 ao verso 20. Esse texto é quase uma poesia, uma declaração maravilhosa acerca de Cristo, eterno, que não passará. Colossenses capítulo 1, do verso 15 ao verso 20, diz assim a palavra do Senhor: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar nesse momento, as crianças permanecerão conosco, nós vamos estar cultuando junto, ouvindo a palavra do Senhor juntos. Peço que possamos ter toda a reverência e atenção nesse momento. Vamos fechar nossos olhos, vamos adorar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos, Senhor, diante do Senhor, crendo que o céu e a terra passarão. Nossas vidas, nossos fundamentos nesse mundo, que nós suamos tanto para construir, passará. Senhor, todas essas coisas que nós podemos ver ou tocar, Pai, não são eternas, Senhor. Mas Tu nos deste algo para toda a eternidade. Tu nos deste um espírito renovado pelo poder do sacrifício de Cristo, através da Tua palavra. Podemos reconhecer a nossa necessidade do Senhor. E podemos então ser encontrados em Cristo Jesus, certos de que, embora esse corpo, como temos aqui, passe, teremos um corpo glorificado que não passará, porque Cristo já ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele que é a primícia, Ele que foi o primeiro a ter um corpo glorificado, um corpo que Ele mesmo sacrificou por amor da sua igreja. Ó Senhor, aplica a Tua palavra em nossos corações, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença, Deus. Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa fortaleza, os nossos castelos mais fortes, em Ti confiamos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim, Senhor, que a minha indignidade, a minha inconstância não comprometa a pureza da Tua palavra.
e que o teu Espírito fale ao nosso Espírito, aos nossos corações, porque só assim Deus nos interessa. Que não seja mero conhecimento humano, Senhor, mas que seja a boca do Senhor. Quando lemos as Escrituras, a boca do Senhor que fale aos nossos corações. Assim, Senhor, nós te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, toda a ciência e todo o conhecimento como temos hoje, tudo isso passará. O conhecimento científico, ele é muito bom, ele é muito apropriado para tratar de como as coisas funcionam, mas ele se torna frágil, ele se torna insuficiente para tratar de como as coisas se originaram. O homem não estava lá. O conhecimento humano não estava lá. A revelação de Deus é que nos traz conhecimento sobre a origem de todas as coisas, a ponto do autor de Hebreus escrever no capítulo 11, verso 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Paulo vai explorar 3 expressões importantes para trazer a razão aos Colossenses: a proeminência, a exaltação, a primazia de Cristo Jesus. Ele vai dizer que nele, em Cristo, ou seja, a origem de todas as coisas. Ele vai dizer ainda que por meio dele, Cristo é também o executor de todas as coisas, da criação. E por último, ele vai dizer que é para ele. Cristo também é o propósito de tudo ter vindo a existir. Ele é a origem, ele é o executor e ele é o propósito. Aqui no texto que nós lemos da carta de Paulo aos Colossenses, não temos Jesus apenas como um mediador da criação, mas também como o alvo de toda a coisa criada. Tudo é para ele, tudo aponta para ele. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 3, o apóstolo escreve: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O Cristo das Escrituras, o Cristo que nós cremos, o Cristo que tem a primazia, o Cristo que tem a proeminência, o Cristo que tem toda o preenchimento, a capacidade de preencher toda a nossa necessidade. Ele é apresentado como o Senhor de todas as coisas. Cristo se revela aos seus discípulos como o Senhor da criação. Ele repreende os ventos, ele anda por sobre as águas. Mateus 8, versos 26 e 27 vai dizer: perguntou-lhes então Jesus, naquele contexto em que as ondas estavam assustando os discípulos. Então Jesus diz: porque sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse é Cristo. Mas não só isso, Cristo também se mostra como o Senhor do corpo, da alma, da salvação. A cura do paralítico lá em Cafarnaum revela isso. Em Lucas capítulo 5, versos 23 e 24, qual é mais fácil dizer? Cristo, conhecendo o pensamento daqueles que estavam conjecturando sobre quem é esse que fica querendo perdoar pecados, Cristo vai dizer o que é mais fácil então dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, tem poder sobre a terra, autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E assim o fez. Cristo não só tem poder para perdoar os pecados, como tem poder sobre o próprio corpo. Meus irmãos, enquanto muitas igrejas têm fundamentado a salvação, a pregação, numa teologia pluralista, onde Deus pode ser encontrado de todas as formas, a gosto do freguês, moldado ao coração do homem, e não segundo as Escrituras, abraçando um velho liberalismo teológico, as que assombrou muitos púlpitos e continua assombrando na igreja hoje. Eles insistem em proclamar um Deus sem ira, sem zelo, ao qual trouxe homens sem pecados para um reino sem julgamento. No meio à ministração de um Cristo sem cruz, uma graça barata tem sido pregada às igrejas e aos corações. Não é essa graça que as Escrituras nos traz. Não é desta forma que nós conhecemos o Cristo revelado na palavra do Senhor, pela boca do Senhor. A forma como enxergamos o mundo vai afetar a nossa espiritualidade. Nós precisamos ter plena consciência de quem nós somos e de quem Deus é, para termos plena convicção de pecado e então termos uma dimensão clara da largura, da altura, da profundidade do amor de Deus.
nossa cosmovisão, ou seja, a maneira como nós enxergamos o mundo à nossa volta, vai modelar o modo como nós adoramos. Se adoramos o único Deus verdadeiro, ou se adoramos a Deus e outras coisas que nos traz afago, prazer, que massageia o nosso ego. Somos devotos a partir daquilo que cremos. E se não cremos, não nos devotamos. Então vamos crer em outras coisas. E vamos nos devotar a outras coisas em nossas vidas, criando ídolos em nossos corações. Algo que traz sentido à nossa vida. Criamos no trabalho ídolos, porque aquilo faz sentido, naquilo eu acredito, naquilo eu deposito a minha confiança. Criamos ídolos na família, criamos ídolos na religião até, no ativismo religioso, no estar, no fazer, no executar, quando na verdade tiramos o nosso olhar de Cristo. Paulo, mais à frente aos Colossenses, vai dizer, olha, a religiosidade não tem poder nenhum contra a sedução. Seu coração vai continuar a ser tentado. Então, no capítulo 3, ele vai dizer, olhai para as coisas do alto, onde Cristo vive, e não para as coisas dessa terra. O nosso coração precisa estar depositado e dirigido ao Senhor, e não às coisas dessa vida. Nós carecemos de ouvir que não há salvação e não há nada além de Cristo Jesus. Ele é tudo para nós, Ele é tudo que nós precisamos. Somente Cristo pode trazer redenção. Nele podemos todas as coisas, mas sem Ele nós não podemos nada. Nós não somos nada. Porque a união com Cristo é o único caminho que conduz à verdadeira vida. Estarmos ligados a Cristo Jesus. Temos Cristo como tudo para nós, temos Cristo como nosso pastor, é o único caminho, é o modo como nós podemos então ser preservados e certos, seguros de que estaremos com o Senhor, na casa do Senhor, para todo sempre, como termina o Salmo 23. Nós carecemos de ouvir isso. Então João, no capítulo 14 do seu Evangelho, no verso 6, vai trazer uma resposta de Jesus, dizendo, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não há outro caminho, não há um atalho, não há um caminho diferente, um modo diferente, todo caminho dá na venda, pode dar na venda, mas não dá no céu. No céu é só Cristo. Somente Cristo pode conduzir o nosso coração a Deus. Somente Cristo pode conduzir a nossa alma, a convicção de uma eternidade na presença do Senhor. A história da reforma, que nós nos lembramos sempre nos meses de outubro, comemorando mais um ano da reforma, como então o faremos a partir do dia 31, dia da reforma protestante. A reforma é sempre lembrada pelos solas que fundamentaram a convicção teológica daqueles que se levantaram em prol da palavra do Senhor. E eu queria destacar a partir desse texto um especial: Cristo, somente Cristo. Somente Cristo é necessário para a nossa salvação. Somente Cristo é necessário para que tenhamos uma vida abundante no Senhor. Nós não temos outras necessidades. Não há necessidade de outros intermediários. Não há necessidade do pastor orar por mim. A oração do pastor não é mais poderosa que a de ninguém. Nenhuma autoridade. Cristo é quem intercede por nós. Cristo é quem morreu. E antes disso, quem ressuscitou, para que nós pudéssemos ter a convicção de que com Ele também nós ressuscitaremos. Há um contexto libertador que dirigiu os homens à reforma protestante e essa convicção dessa suficiência de Cristo em suas vidas. Durante o final da Idade Média, a Igreja Católica ela enfrentou sérios problemas, incluindo venda de indulgências. Nós conhecemos muito dessa história. O nepotismo, a corrupção, a falta de espiritualidade de grande parte dos clérigos. Os abusos que minaram a autoridade moral da igreja foram confrontados por uma onda filosófica chamada Renascimento. E no Renascimento, a ascensão do humanismo levou os homens a querer conhecer as coisas mais a fundo. Levou os homens a querer estudar as coisas com mais profundidade. E então, a buscar conhecimento, a buscar uma reinterpretação de textos antigos, a buscar as escrituras tal qual os autores, inspirados por Deus, então se dispuseram a falar sobre o coração de Deus. Foi então que um monge, Martinho Lutero, que desempenhou um papel central na reforma, pregou as suas 95 teses em 1517, falando contra as vendas, contra o abuso das vendas de indulgência, entre outros abusos da igreja, mas principalmente
trazendo à tona que somente a fé, somente pela graça, somente Cristo. Cristo é tudo que precisamos para sermos reconciliados com o Criador. Essa ênfase em somente Cristo desafiou a autoridade papal, desafiou a autoridade eclesiástica do seu contexto. E então ele encontrou o caminho também na história para propagar ainda mais as suas ideias, porque a imprensa, então, a prensa, através da prensa de Gutenberg, no século XV ainda, facilitou a disseminação das novas informações, dos escritos interpretativos das Escrituras, dando acesso à palavra do Senhor para pessoas que antes não tinham acesso à palavra do Senhor. Somente Cristo surge como uma forma de reação dos reformadores contra uma igreja secularizada, sincrética com seu meio, contra sacerdotes que afirmavam ter uma posição especial, como mediadores especiais diante de Deus. A reforma defendeu que esta mediação, ela pertence a Cristo. Meus irmãos, não acreditem que vocês precisam de ninguém para chegar a Deus, tão somente de Cristo Jesus. Ele é todo suficiente. Vocês não precisam de um conhecimento mais profundo, de uma visão extraordinária. Vocês precisam da iluminação do Espírito Santo para compreender a palavra do Senhor que aponta para Cristo Jesus. A reforma defendeu esta mediação em Cristo, o único capaz de salvar a humanidade e o tema central da nossa redenção. Por isso, o poder salvador da fé, ele não reside em si mesmo, mas no mediador, no Cristo, no Salvador Todo-Poderoso. Para Lutero, Cristo era o centro e a circunferência das Escrituras. Isso significa que ele é o que ele fez. Tudo isso são o conteúdo fundamental das Escrituras Sagradas. Zwinglio disse que Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais são o seu corpo, e sem ele o corpo está morto. Lutero e Zwinglio são os dois personagens importantíssimos na primeira onda da Reforma. Depois teríamos uma segunda onda, já com Calvino, John Knox, fundador da Igreja Presbiteriana, inicialmente Igreja Escocesa. Qualquer ensinamento, então, que se desvia da centralidade de Cristo, sobre a pretensão de levar homens à maturidade, à perfeição, é uma perversão e uma ameaça à própria essência da fé. Não podemos tirar os olhos de Cristo, não podemos tirar os olhos do alto, onde Cristo vive. Da igreja primitiva existia uma corrente que tentou fazer isso. Eram chamados gnósticos. Paulo confronta esses gnósticos, mais precisamente, ainda mais João, no seu evangelho. Mas isso começava a tomar forma, começava a tomar corpo na história. Os seus adeptos, eles eram denominados gnósticos, porque eles diziam ter uma gnose, um conhecimento especial, mais profundo, um conhecimento mais elevado. Eles estavam descontentes com a simplicidade do evangelho. Eles queriam transformá-lo numa filosofia mais erudita, mais culta. E então eles começaram com um pressuposto básico. A matéria é inteiramente má. Tudo que nós conhecemos é mal. Então, o espírito é algo que é totalmente bom nessa história. Dessa matéria defeituosa e má, tinha sido criado o mundo. E agora Deus, que é espírito, e se o espírito é absolutamente bom e a matéria é má, o verdadeiro Deus não pode tocar na matéria. Então Deus não pode se relacionar com o mundo que Ele criou. Comprometendo, então, verdades importantes nas Escrituras. Eu fico imaginando a cabeça de um cara desse. Que tempo ocioso para criar um negócio tão esdrúxulo como esse. O primeiro fundamento do gnosticismo, e depois a gente vai tentar fazer um link com algumas práticas religiosas do nosso tempo, é que, sendo Deus absolutamente bom e a matéria fundamentalmente má, o próprio Deus não pode ser o agente da criação. Ele não pode ser o Deus criador, então Deus vai emitir, Ele vai emanar poder dele. E esses poderes, quanto mais distantes de Deus, mais imperfeitos, aí sim, na imperfeição, eles podem criar o mundo que é imperfeito. Vê que loucura. Para os gnósticos, Jesus Cristo não era único. Ele era uma dessas emanações de Deus. Talvez a melhor, talvez a maior, talvez a mais importante, mas apenas uma das muitas emanações de Deus. Se o corpo era absolutamente mau, cede-se que aquele que era a revelação de Deus não podia ter tido um corpo real, logo Cristo não encarnou. E se Cristo não encarnou, se Ele não tomou para si um corpo, e então sacrificá-lo pelos nossos pecados, nós continuamos pecadores.
e continuamos condenados para o inferno. A salvação, ela vinha de um conhecimento intelectual. A salvação vinha de uma razão mais especial. Para achar o caminho a Deus, a alma necessitava de muito mais do que Cristo. Necessitava de um complicado conhecimento que só o gnosticismo podia ofertar. Veja que maravilha. A heresia de Colossos, ela tinha uma influência de muitas filosofias, do legalismo judaizante, do ascetismo dos gnósticos, do antinomismo, ou seja, Deus não era uma trindade, não havia Cristo, uma pessoa distinta de Deus, não havia o Espírito Santo, e havia uma inclinação para o culto de anjo. Todos tratados na carta de Paulo aos Colossenses. As visões, as intuições, as vozes interiores que o ascetismo pregava na igreja, preenchiam ainda mais, como preenchem hoje o misticismo moderno. Quantas igrejas e pessoas nós conhecemos que correm por aí, em vez de correr atrás das Escrituras, estão indo atrás de visão, estão indo atrás de intuição, estão indo atrás de buscar o meu eu interior, o meu ser interior, minha essência está me falando isso, meu coração está me falando isso. Enganoso é o coração do homem, terrivelmente corrupto. Meus irmãos, nós não podemos colocar o nosso coração naquilo que não é Cristo. Nós não podemos inclinar os nossos desejos e a nossa segurança para longe do Senhor, porque somente Cristo é capaz de nos assegurar a salvação. Por um motivo muito especial, Cristo é Deus. Ele é Deus. Volte os olhos para o verso 15, do capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses. Capítulo 1, verso 15. Vamos ler juntos? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Preste atenção. Paulo vai dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível. A palavra usada aqui, ela traduz-se por imagem ou manifestação. E é usada por Paulo, propondo que Jesus é a perfeita manifestação de Deus. Ele é a perfeita manifestação de Deus. João capítulo 1, verso 18, João vai escrever no seu evangelho: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. E mais especialmente, o autor de Hebreus, no capítulo 1, verso 3, vai dizer: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Pois, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Essa talvez seja a melhor tradução ou a melhor referência ao que Paulo quis dizer com Cristo sendo a imagem do Deus invisível. Se queremos ver a Deus, se queremos saber a que Deus se assemelha, devemos contemplar Jesus. Foi assim que Jesus nos instruiu. Foi assim que Ele nos ensinou. Vocês querem conhecer o Pai? Então conheçam a mim. Então ouçam de mim. Então aprendam de mim. Então moldem o seu coração ao meu modelo. Cristo é a régua, a qual todo crente deve moldar o seu coração. O homem foi feito para ser nada menos do que a imagem de Jesus. A imagem de Deus. Foi assim no conselho solene. Deus criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Cristo, que é a expressão exata do seu ser, através de sua morte, através do seu ministério, através do poder da sua cruz, tem imprimido em nós a sua própria imagem. Paulo vai dizer que de glória em glória nós somos transformados à imagem do Filho, aquilo para o qual nós somos criados, a imagem de Deus, tem sido restaurado pela redenção. A redenção é a restauração das coisas que Deus então criou, da maneira como Deus as criou, e Cristo então é o poder de Deus para operar isso em nossas vidas. Isso é o que o homem estava destinado a ser quando caiu em pecado, a imagem de Deus, e nós manchamos isso por causa do pecado. Paulo apresenta que Jesus não é somente a imagem de Deus, mas ele também é, e em grande parte, o que o homem estava destinado a ser. Jesus é a perfeita manifestação de Deus, a perfeita imagem do homem santificado. Aqui nós vamos encontrar em Cristo Jesus o que poderíamos chamar de dupla revelação. A revelação da divindade e a revelação futura do que seremos quando transformados na sua imagem.
Ele não só reflete o que Deus é, mas ele também manifestou aquilo que nós seremos quando fomos plenamente transformados. Quando estivermos prontos, santificados perfeitamente, na plenitude dos tempos. Ser a imagem de Cristo é o alvo da igreja, é o objetivo de todo cristão. É para isso que nós aprendemos do Senhor, é para isso que nós meditamos nas Escrituras, é para isso que nós nos aproximamos de Deus, para sermos transformados à imagem de Cristo. Pois a imagem do Deus invisível reflete, então, a tipologia de Adão Cristo, na qual Cristo é o primeiro homem verdadeiro que cumpre os desígnios de Deus da criação. E então ele coloca sobre nós a sua justiça. E por isso nós podemos ser, então, santificados. Fomos justificados por Cristo Jesus. Entramos num processo progressivo de santificação. Que a gente tem que progredir, tem que evoluir, tem que amadurecer. E amadurecer em Cristo Jesus é sermos transformados na sua imagem. Porém, Cristo, ao contrário do homem, nada deixa de comunicar dos atributos de Deus. Ele é manifesto o próprio Deus. Ele, então, revela todo o ser de Deus. No verso 19, do texto que nós lemos em Colossenses 1, vai dizer, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Plenitude é algo que preenche tudo, que é perfeito, está pleno, está perfeitamente preenchido todo o ser de Deus, então está perfeitamente revelado em Cristo Jesus. Nele reside toda a plenitude. Paulo vai usar um outro termo para explicar a plenitude, a totalidade. Jesus não é simplesmente um retrato de Deus. Nele nada fica excluído. Ele é a revelação plena, exata, total e final de Deus. Em tal medida que não é necessário adicionar absolutamente nada. Cristo é Deus. Ele é Deus e ele é uma pessoa distinta de Deus. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, escreveu João. Em segundo lugar, o que o texto nos ensina acerca de Cristo Jesus é que, sendo Cristo Deus, a criação pertence a Cristo. Toda a criação, isso inclui a igreja, isso inclui os ímpios, isso inclui todas as coisas que foram criadas, pertencem a Cristo Jesus. Versos 16 e 17 do capítulo 1 de Colossenses, vai dizer, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Meus irmãos, tudo subsiste, tudo aponta para Cristo Jesus plenamente. Segundo o pensamento da filosofia corrente, a criação tinha sido gerada pela emanação de Deus. Era isso que nós queríamos. Não era Deus, não, é uma emanação de Deus, talvez uma emanação mais excelente, mas ainda assim uma emanação. Paulo vai dizer que o agente de Deus na criação é o Filho, e ele é o próprio Deus. Ele que é a manifestação exata do seu ser, ele é o agente da criação. Em primeiro lugar, no verso 15, há uma expressão que nós temos que ter muito cuidado na interpretação dela, quando diz que ele é o primogênito de toda a criação. A nossa primeira referência com relação à primogenitura diz respeito àquilo que foi a heresia ariana de tempos atrás. Nós temos uma referência de primogênito como o primeiro de uma raça, o primeiro dos seus. Mas a gente tem que ter um pouco de cuidado com a falsa ideia do que isso pode significar. Porque o filho não foi parte da criação. A primeira pessoa criada não tem nada a ver com isso. O primeiro produto da criação divina, não é isso que se refere o texto, quando diz que ele é o primogênito de toda a criação. O pensamento hebraico, o pensamento grego, desde aquele contexto, para a palavra primogênito, ele aponta para um significado que não diz respeito ao tempo. Tempo é uma tradução inconstante para primogenitura. Primogenitura é um título de honra, de exaltação. Israel, por exemplo, é, como nação, o filho primogênito de Deus, assim que é tratado em Êxodo capítulo 4, 22. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Ele está falando de exaltação, de honra, e não do primeiro povo criado.
O significado dessa frase aqui, a nação de Israel, é o filho eleito, mais honrado, favorecido de Deus. Primogênito é ainda um título dado ao Messias. Salmo 89, verso 27, vai dizer: falo-ei, por isso, meu primogênito, se referindo a Cristo, o mais elevado entre os reis da terra. Lembremos, o Salmo usa de paralelismo, de primeiro a ser criado, mas de honra particular. Quando Paulo diz que o Filho, que é o primogênito de toda a criação, ele afirma que Cristo tem a mais alta honra, ele que possui a proeminência de toda a criação. Ele é o Senhor de toda a criação. O verso 16 explica isso de maneira muito melhor. Vai dizer que por meio de Cristo foram todas as coisas criadas. Ele não é parte da criação, ele criou as coisas. Paulo vai expressar que ele é o agente da criação. Ele não é um Deus inferior, ele não é uma emanação hostil, imperfeita. Ele é o próprio Deus que criou todas as coisas. Tanto os próprios judeus, quanto ainda mais os gnósticos, possuíam um sistema elaborado de anjos, de hierarquia angelical. Mas, segundo os gnósticos, esses representavam uma série de intermediários. Eles queriam tratar cada um dos anjos como uma emanação de Deus. Eles queriam buscar que ele lhes desse acesso a Deus, porque não consideravam Cristo todo suficiente. Domínios e autoridades refletiam, então, diferentes graus, e tinham seus lugares em diferentes esferas dos céus. Então, os gnósticos buscavam as visões de anjos, a ideia de que Cristo, anjos, estão o tempo todo no nosso auxílio para nos elevar aos céus, para nos fazer chegar a Deus. Paulo, então, despreza tudo isso, colocando em Cristo como Senhor de toda a autoridade. Longe de ser um deles, Cristo os criou. Ele os criou, ele não é um deles. Está tão acima deles como o Criador está acima da criatura. Então, se nós entendemos que Cristo é o primogênito da criação, que por meio de Cristo foram criadas todas as coisas, precisamos saber que para Cristo foram criadas todas as coisas. O Filho não é só o agente da criação, mas ele é também a meta, ele é o fim dela. Isso quer dizer que a criação foi criada para ser dele, para a sua própria honra e glória. A criação foi criada pelo Filho e foi finalmente dada a ele por Deus e depois entregue, renovada, justificada a Deus pelo Filho. É uma relação em que Cristo faz tudo para nós, ele faz tudo por nós, para que nós pudéssemos ser plenamente dele. A criação foi, então, criada pelo Filho. O mundo foi criado para que pertencesse a Jesus Cristo. Nós somos de Cristo. Nós fomos libertados do império das trevas, fomos libertados da escravidão do pecado para sermos de Cristo. Não para sermos nossos e sermos como Deus de nós mesmos, mas nós fomos salvos para Cristo. Toda a criação subsiste em Cristo Jesus, verso 17. O Filho é o começo e o agente da criação, e por fim ele é a meta da criação, o começo e o fim, aquele que sustenta o mundo. A lei da gravidade, todas as leis naturais, toda a ciência, não são só leis científicas, mas são leis divinas, foram criadas pela Trindade, foram criadas em Cristo Jesus. De maneira que temos a gravidade como é, porque Cristo assim a fez. Temos os planetas como são, porque assim foram criados para ser. Cada um deles, cada estrela no céu, cada areia do mar, cada fio dos nossos cabelos são conhecidos de Deus, de maneira que Deus governa sobre todas as coisas. Meus irmãos, a criação pertence a Cristo. Cristo é Deus. Por último, o verso 18 vai dizer que Ele é a cabeça do corpo. Cristo é a cabeça da igreja. Ele que é Deus, Ele que criou todas as coisas, Ele é quem dirige a igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja, diz o verso 18, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Paulo vai expressar agora o que Cristo é para a igreja, o que Ele é para nós. Cristo é a cabeça da igreja. Isso quer dizer que a igreja é um organismo pelo qual Cristo opera, pelo qual Cristo dirige os passos. O corpo se move ao comando da cabeça. Sem a cabeça, por si só, o corpo está morto. Imagina o corpo sem cabeça. Ele está morto, ele não existe. Ele só tem vida porque a cabeça lhe dirige.
Sem ele, a igreja não pode pensar, a verdade não pode ser conhecida e nem pode operar corretamente. Efésios capítulo 4, versos 15 e 16, Paulo vai escrever: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Cristo é a cabeça da igreja. Ele é o princípio da igreja. A palavra para princípio, ela tem dois sentidos importantes aqui. O primeiro é temporário, ele vem antes da igreja. Ele é a primícia da igreja, mas também ele é o princípio ordenador da igreja. Significa que, primeiro, que no sentido do poder ordenador, Cristo é a fonte de algo que vem consecutivamente, do qual dele provém. O mundo foi criado por ele, para ele, e nele subsiste através da igreja como sua nova criação. Cristo é o cabeça da igreja e ele é o princípio da igreja. Cristo é o primogênito dentre os mortos. Paulo retrocede aqui para um acontecimento da ressurreição. A ressurreição é importante para compreendermos Cristo. Não podemos compreender o que Cristo fez e o que Ele é para nós apenas olhando para a cruz. Precisamos crer na ressurreição. Se a cruz foi suficiente para cobrir a multidão dos nossos pecados, é a vida de Cristo Jesus, é a ressurreição, é a vitória sobre a morte que nos garante a certeza da vida eterna, que nos garante a confirmação no livro da vida. Ele venceu a morte na ressurreição e, como resultado, ele tem então a preeminência em todas as coisas, a primazia em todas as coisas. O triunfo final da ressurreição mostrou que o Senhor é Senhor de tudo. Apocalipse capítulo 1, verso 5, vai dizer: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que os ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Vê que profundidade, vê que altura a ser alcançada de conhecimento. O primogênito dos mortos, o soberano, nos ama e pela sua morte nos libertou dos nossos pecados. A plenitude de Cristo, a convicção de que somente Cristo é suficiente para nós, traz na herança que temos do conhecimento reformado uma perspectiva da cristologia que nós precisamos abraçar e apreender em nossos corações. Cristo é profeta, sacerdote e rei da sua igreja, do seu povo. Ele é profeta revelando a vontade de Deus para a redenção. Ninguém viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. É assim que João trata de Cristo. Jesus é o único que pode aplicar o que Deus tem planejado na história, desde a fundação do mundo em nossas vidas. Somente Ele pode manifestar o real significado das Escrituras, dos Escritos dos profetas, pois tudo aponta para Ele. Tudo está contido nele. Quem vê o Cristo revelado, também vê o Pai que o enviou. Assim nós temos Cristo como nosso profeta, como aquele que nos traz a verdade de Deus, a vontade de Deus, a direção de Deus. Ele é também o nosso sacerdote. Ele nos mostra no sacrifício do seu corpo como nos redimiu. Ele faz contínua intercessão junto ao Pai por nós, sendo não só aquele que oferece o sacrifício, como o próprio sacrifício. Cristo se entregou como sacrifício em nosso lugar. Ele é o sacerdote do seu povo. O puritano Matthew Henry, ele comenta o sacerdócio de Cristo, dizendo que Cristo foi crucificado entre dois malfeitores, e neles estão representados os diferentes aspectos da cruz, as diferentes implicações que a cruz teria sobre os filhos dos homens. Para alguns, cheiro de vida, para outros, cheiro de morte. É loucura para os que perecem, mas para os que são salvos é poder de Deus. O mesmo Cristo. Para aquele ladrão cujo seu coração estava inclinado nas coisas dessa vida, era: olha, se tu és mesmo filho de Deus, salva a ti mesmo e nos salva, para voltarmos a viver a nossa própria vida. O outro, então, cheirando a vida em Cristo Jesus, ele vai dizer: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Cristo olha para ele e diz: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Necessitamos do ofício sacerdotal de Cristo para nos reconciliar com Deus, para nos tornar aceitáveis a Deus. A depender de nós mesmos, da nossa natureza caída, do nosso coração corrompido, nada podemos fazer para a nossa salvação, nada podemos fazer para nos conduzir a Deus, para nos tornar mais amáveis, mais chegados de Deus. Por isso Cristo cumpre toda a justiça. Ele paga o preço, enquanto nós somos alcançados pela graça. Os efeitos da sua intercessão são aplicados em nós para toda a eternidade. É Ele quem garante a salvação, porque o sacrifício dele é suficiente para nos garantir a salvação. Cristo é Rei, Ele reina sobre todas as coisas. Calvino escreve acerca do reino de Cristo. Nós podemos passar pacientemente por esta vida em sua miséria, frieza, desprezo, injúrias e outros problemas, satisfeitos com uma coisa, que o nosso Rei nunca nos deixará desamparados, mas suprirá as nossas necessidades, até que, ao terminar a nossa luta, sejamos chamados para o triunfo. Meus irmãos, não importam as circunstâncias dessa vida, elas passarão. Sejam elas boas ou ruins. Seja o vale escuro como a sombra da morte, ou pastos verdejantes, tudo isso passará. Essa é a jornada do peregrino, tendo Cristo como pastor, não tendo necessidade de mais nada, na direção, no caminho da cidade celestial, da casa do Senhor, da habitação do Senhor para todo sempre. Isaías, quando retornava do funeral de Uzias, lá em Isaías 6, ele escreve que viu o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Isaías estava triste. Aquele rei que havia reformado Israel, que havia destruído os altos, agora estava morto. E agora? O governante caiu. Que outro governante virá? Deus diz para Isaías: olha, os governantes dessa terra passarão, mas Deus continua sentado no seu alto e sublime trono. O trono de Cristo não pode ser removido. Ele continuará, ele reinará eternamente sobre a sua igreja. O inimigo de nossas almas, através dos valores dessa geração, através da cultura caída, na qual todos nós estamos inseridos e convivemos todos os dias, ele vai sempre investir para nos afastar da simplicidade, da pureza encontrada no Evangelho de Cristo Jesus. Na certeza de que Cristo é suficiente para nós. Ele vai nos fazer, então, renegar a verdade em troca de coisas, de satisfação, de prazeres. Até a própria religião pode se tornar um ópio quando não é pregada com a cruz, com Cristo sendo o centro dela. Os crentes têm, portanto, somente um Cristo. Os crentes têm tudo o que precisam para enfrentar qualquer provação, qualquer tentação, qualquer dificuldade ou qualquer circunstância com a qual venhamos a nos deparar. Temos tudo o que precisamos em Cristo Jesus. Nós não temos necessidade de mais nada. Se Deus entregou o próprio Filho por nós, escreve Paulo aos Romanos, não nos dará nele todas as coisas? O mais difícil Deus já fez. O que Ele nos negaria que nos seja necessário? O que nós precisamos que Deus então reteria de nós? Ele fez já o mais difícil. Ele nos amou quando éramos ainda pecadores. Ele entregou o próprio Filho para nos reconciliar com Ele, para restaurar a nossa vida, para redimir o nosso coração. Somente Cristo. Tudo o que precisamos pode ser encontrado em Jesus Cristo. Mesmo quando nós passamos por dias maus, cegos em nossas próprias angústias, nós vamos ter em Cristo um socorro bem presente. Nós vamos ter em Cristo aquele que governa sobre cada coisa, cada detalhe, cada sonho, cada plano frustrado, cada perda. Cristo está no controle de todas as coisas, conduzindo o nosso coração de glória em glória à sua imagem, conduzindo o nosso coração para perto dele, nos transformando, nos redimindo, nos moldando, forjando o nosso caráter para sermos mais parecidos com ele, para restaurar em nós a imagem de Deus, tal qual fomos criados para ser. João capítulo 1, versos 16 e 17, vai dizer: porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. A igreja, atordoada com o misticismo, ou pela psicologia humanista do nosso tempo, centrada no eu, no homem, na necessidade do homem,
tende a não descansar na suficiência, tende a não ter contentamento, a não encontrar contentamento na suficiência de Cristo. Por isso fabrica ídolos, por isso fabrica outros amores para competir com Cristo no seu coração. E não precisam ser visões mistas. Às vezes são coisas materiais, às vezes são pessoas que nós colocamos e criamos no nosso coração, dando a mesma relevância, transformando ou aplicando a essas coisas o nosso contentamento. Porque Cristo parece não ser suficiente. Mas, meus irmãos, só apenas Cristo é necessário. Ele tem a capacidade de preencher toda a nossa vida, de maneira que torna todo o resto menor, menos importante, menos significativo. Versos 19 e 20, do capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses, vai dizer: aprove, porque aprove a Deus, que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Meus irmãos, a igreja primitiva, lá em Colossos, tal qual hoje, se reunia para adorar, para orar, para ter comunhão, era edificada e se separava para evangelizar, tal qual crentes genuínos fazem hoje. Enquanto muitas igrejas modernas, em lugar disso, buscam reunir-se para entretenimento de incrédulos, para se tornar mais atraentes para o mundo lá fora, para buscar gerar experiência, tal qual o pragmatismo ou a publicidade moderna promovem no meio de muitos templos, mas não no coração de muitos crentes, para tornar isso mais aceitável a um mundo caído. A palavra de Deus nos exorta a deixarmos essas ideias, a deixarmos de abraçar as visões místicas, a deixarmos de abraçar as intuições, a deixarmos de abraçar o pragmatismo, algo que funciona lá, vamos trazer para a igreja porque vai funcionar, vai ficar bonito. Precisamos abraçar Cristo em sua simplicidade. Somente uma coisa é necessária: Cristo Jesus em nossas vidas. O objeto de sua vinda foi a reconciliação. Por isso nós podemos ter toda clareza, sem qualquer traço de dúvida, que a iniciativa da reconciliação não parte do que a gente pode fazer, das nossas capacidades, da nossa inclinação pré-existente a Deus. Não, é Cristo que realiza tudo por nós. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19, vai dizer: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Há um propósito para sermos igreja hoje, aqui ainda, neste mundo, nesta terra: proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou para a sua maravilhosa graça, para a sua maravilhosa luz, para sermos dele, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós fomos reconciliados por Deus, e a palavra da reconciliação nos foi dada para que nós possamos então proclamá-la, para reconciliarmos também outros eleitos do Senhor, que precisam ouvir da palavra do Senhor. Para isso a igreja se reúne, para isso a igreja prega a palavra, para isso a igreja se reúne em torno do sacrifício. E nós não imolamos mais cabritos, rolas, outros passarinhos, quaisquer, bodes dentro da igreja. Nós temos o sacrifício que apontava para Cristo revelado. Então nós lemos a palavra e a boca do Senhor fala aos corações de maneira poderosa a transformar as nossas vidas, a moldar os nossos sonhos, a mudar os nossos planos em conformidade com a boa vontade do Senhor, perfeita, agradável, às vezes dura, às vezes amarga, mas agradável, porque é a vontade do Senhor para nós. Por meio da reconciliação, por meio do sangue na cruz. A dinâmica da reconciliação é a morte de Cristo Jesus. Na morte de Jesus, Deus nos diz: eu os amo desta maneira, eu os amo a este ponto, eu os amo até o extremo de ver o meu filho entregue para morrer por vocês. Tamanho é o amor do Senhor, que nós não podemos negligenciar, que nós não podemos passar por cima, que nós não podemos diminuir. A cruz é o meio da reconciliação,
porque é a prova final do amor de Deus, é o ápice da justiça e do amor de Deus por sua igreja. João 3,16, que nós tão conhecemos, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e esse tal maneira é tão forte, gente, de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou de tal maneira, que deu o seu Filho, que entregou o seu Filho, seu ser, para nos salvar, em razão desse amor, para nos transportar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Meus irmãos, eu queria trazer algumas aplicações finais para que pudéssemos guardar no nosso coração. Não adianta sabermos que aconteceu uma reforma protestante, não adianta sabermos se estamos congregando numa igreja reformada, não adianta sabermos se que a Bíblia fala sobre Cristo, que os reformados pregavam que Cristo era, que o culto era cristocêntrico, que tudo apontava para Cristo, se nós não trouxermos isso para a nossa vida, se nós não tivermos consciência do que aprendemos em Cristo Jesus. Meus irmãos, o texto de Paulo aos Colossenses, traz uma verdade profunda: Cristo é eterno, Cristo é Deus. Ele carregava a imagem do Deus invisível, ele tinha a glória do Pai, ele existia antes de todas as coisas, desde toda a eternidade. Em segundo lugar, nós aprendemos que Jesus é o Criador de todas as coisas, a origem, o executor, o objetivo, nele, por meio dele e para ele, ele é a fonte de toda a vida. Em terceiro lugar, nós aprendemos que é inteiramente procedente de Cristo toda a redenção, a fonte de toda a vida espiritual. Somente por meio de Cristo nós alcançamos a libertação. Somente por meio de Cristo nós somos livres do pecado e da morte espiritual. E se cremos nisso, e se aprendemos isso, logo, nós desejamos conhecer mais a Cristo. Desejamos ser mais moldados por Ele, conhecer tanto quanto o pecado é abominável para Ele, conhecer tanto quanto aquilo que Ele ama precisa ser amado por nós. Temos que entender que foi necessário que o próprio Deus viesse então, tivesse um corpo para sacrificar, porque nós não poderíamos morrer pelos nossos próprios pecados para nos salvar. Nós não podemos matar ninguém para salvar sacrificar ninguém para salvar as nossas vidas, a nossa alma do inferno. Se cremos que Cristo é Deus, se cremos que Ele criou todas as coisas, se cremos que Ele é a fonte de toda a vida, imagine o impacto, o quão abominável é o seu pecado para Deus, a ponto de Deus ter que sacrificar este Cristo, por amor de nós, por amor da igreja, para salvar um pecador miserável como você, como eu. Um pecador inconstante, um crente cheio de vícios. Deus nos amou a ponto de sacrificar a Cristo. Foi preciso que o próprio Deus cobrisse a sua glória, vestindo-se de um corpo de humilhação para morrer, e então nos dar a liberdade, e então nos dar a vida. Morreu em nosso lugar, para que tivéssemos vida nele. Meus irmãos, minha intenção do meu coração, ao expor a palavra do Senhor aqui, escrita por Paulo aos Colossenses, sobre a plenitude de Cristo, é que, de algum modo, que isso possa ser o fundamento de nossas vidas, que isso possa fazer sentido para tudo que vem depois dessa consciência. Se nós aprendemos tudo isso sobre Cristo, se nós aprendemos que foi necessário que esse Cristo morresse pelos nossos pecados, isso precisa fazer com que a nossa vida seja nova nele. Isso precisa moldar tudo que vem depois dessa razão. Somente Cristo. Toda a plenitude reside nele. Todo contentamento deve estar nele. E então, nós não temos necessidade de mais nada. Que Deus seja gracioso conosco, que possa aplicar a sua palavra em nossos corações, que nós moldemos a nossa vida aquilo que Cristo é e como Ele se revela para nós. Que assim nós possamos viver, não dominicalmente, no momento do culto, na congregação reunida, mas todos os dias de nossas vidas, para a glória de Deus Pai, por meio daquilo que Cristo fez por nós. Deus tenha misericórdia de nós.